Vamos ler a boa palavra do nosso Deus num salmo muito conhecido. Salmo 121. Salmo 121. Se você está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia. É projetado aqui, mas é muito importante que você tenha a sua Bíblia aberta para acompanhar durante a mensagem. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler alternadamente. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Amém? Vamos dizer juntos depois dessa leitura, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje de manhã nós começamos uma série nos salmos chamados de peregrinação. Trata-se dos salmos 120 até 134. Esses salmos, meus irmãos, faziam parte de um momento, como eu disse hoje de manhã, um momento de muita celebração, ou de momentos de celebrações. 3 vezes, pelo menos no ano, as famílias de Israel saíam de suas tribos e iam até Jerusalém. E aquela era uma experiência, sim, maravilhosa, porque eles iam pelo caminho encontrando as outras famílias, ou iam acompanhados, porque saíam juntos, os vizinhos saíam juntos, aquelas tribos, muitos deles, os vizinhos ali dentro da tribo, saíam juntos, e iam caminhando até Jerusalém, e iam cantando. Os salmos, irmãos, faziam parte do dia a dia, faziam parte do modo de pensar, do espírito de celebração, do espírito de busca, de confiança a Deus. E agora, quando eles iam andando pelo caminho, iam cantando esses salmos. Por isso, enquanto peregrinavam, louvavam, então, os salmos de peregrinação. Esses salmos também, meus irmãos, não estavam restritos a apenas aquelas festas, mas eles se tornavam parte da vida do dia a dia. E o Salmo 120, que nós falamos hoje de manhã, ele é um pedido de livramento a Deus da língua mentirosa e da língua enganadora. E você sabe que nós convivemos durante toda a vida por conta do nosso convívio na sociedade, convívio na família, convívio na igreja, convívio na vizinhança. Onde nós temos relacionamentos, nós corremos o risco ou de falarmos mal, falarmos mentira de alguém, sobre alguém, ou alguém falando mentira sobre nós. E o salmista, no Salmo 120, que é o que tratamos hoje de manhã, ele expôs isso a Deus e pediu a Deus que Deus o livrasse das más línguas, da língua mentirosa, da língua enganadora. Agora, meus irmãos, esse lindo salmo que acabamos de ler, que é o 121, ele fala do Deus que nos guarda. O Deus que é o nosso guardião, Deus que nos protege, Deus que nos sustenta. E pense bem, quando os peregrinos estavam caminhando na direção de Jerusalém, as famílias indo juntos, irmãos, se lembram que a família de Jesus fez isso até naquela ocasião, que Jesus estava com 12 anos, e foi a Jerusalém, e ficou afastado da família. Maria e José voltaram pensando que no meio do caminho, eles iriam encontrar Jesus ali na volta, e nada de encontrarem Jesus, voltaram lá
em Jerusalém. Pois é, imagine aí, no meio de um vucu-vucu como aquele, eles estavam subindo para Jerusalém, e era natural, na subida para Jerusalém, elevarem os olhos. Você subindo a serra de Petrópolis, a serra de Teresópolis, indo para a região serrana do Rio, ou de qualquer outro lugar, naturalmente, o que acontece? Nós elevamos os olhos. E aí vem o Salmo: elevo os meus olhos para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. E a pergunta: de onde me virá o socorro? Irmãos, os chamados lugares altos, no Antigo Testamento, eram muito usados para tipos de cultos pagãos. É comum, no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1, 2 Crônicas, quando vamos lendo a respeito dos reis, se Deus se agradou deles ou não, é comum a expressão de que ele não foi reto diante de Deus, não agradou o Senhor, porque fez cultos, ou continuavam a sacrificar em lugares altos. A mente do homem daquele tempo estava ligada à ideia de que lugar alto é lugar onde se tinha um certo poder místico. Só que agora, quando o fiel a Deus, o justo, eleva os olhos para os montes, porque à medida que ia subindo, ia a Jerusalém, ia enxergando os montes ao redor de Jerusalém. Então eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos montes? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, é porque nós descobrimos que o Senhor, o nosso Deus, é maior do que os montes. O Criador é maior do que a criatura. O nosso socorro não vem da criação, mas do Criador. É muito comum, irmãos, às vezes nós fazemos alguma transferência de confiança. Você vai tomar um copo d'água e fazer uma oração. Não tem problema nenhum tomar água e orar. E não tem problema também só orar. E não tem problema a pessoa tomar água sem estar orando. A questão é que às vezes quando a gente associa, e depois, isso acabou um pouco, porque depois da televisão, lembra aquela televisão que a gente batia nela? Porque antigamente tudo funcionava à base de tapa. Você lembra? A gente tinha aquelas televisões grandes, a televisão começava a dar uma ziquezira lá, a gente batia no lado dela, ela aprumava, lembra? Pois é, a televisão daquele tipo, coloca o copo d'água em cima da televisão e vamos orar. Agora não dá, não cabe o copo d'água, porque a televisão ficou fina. Então já ajudou, nesse sentido ajudou. Nesse sentido ajudou, porque havia aquela ideia de transferência, de tomar a água como se aquela água fosse uma água especial. Um erro que alguns de nós cometíamos. Mas preste atenção, às vezes também nós achamos que o nosso socorro está em um lugar. Mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A expressão Senhor que fez os céus e a terra, irmãos, era forte. Por quê? Porque o monte inspira confiança. O monte é símbolo de estabilidade. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É uma ideia de solidez, de perenidade, de confiabilidade, gigantismo, grandeza, imponência. Mas se o monte é imponente, maior do que o monte é o Senhor nosso Deus. Então o texto cantava a grandeza de Deus e o fato de o nosso Deus ser Deus
maior do que os montes, Deus acima dos montes. Também, meus irmãos, o nosso Deus é o socorro, o nosso Deus é o guarda que não dorme, no Salmo 121. No verso 3 nós encontramos: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda Israel. Duas afirmações fortes. Ele não permite que os seus pés vacilem. É como que o pé escorregando. Você está na sua vida na direção que é a direção que Deus quer, não pode resvalar, não pode escorregar e sair do caminho, porque Deus não está ali guardando os pés. Irmãos, uma coisa muito importante para nós é irmos orando a palavra de Deus no nosso dia a dia, e orando a palavra de Deus em todas as circunstâncias. Senhor, que os meus pés não vacilem, que a minha caminhada, que eu não seja uma pessoa que fica titubeando, procrastinando, deixando para amanhã, que eu tenha um caminhar firme, que eu tenha um caminhar seguro, que eu não fique desviando do caminho. Uma hora eu estou querendo chegar até lá, de repente surge uma distração, e aquilo me puxa. Irmãos, às vezes Satanás coloca na vida da pessoa alguma coisa para servir de desvio, e desvio vão. O desvio vão é aquele desvio que você tem às vezes, muitas vezes a impressão de estar cortando um caminho, está adiantando, mas na verdade está abraçando um grande atraso para a vida, porque aquele desvio não o levará ao lugar que é a vontade de Deus, o lugar desejado. Quando o texto diz, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, é a ideia de desvio e tropeço. O pé não tropeça, sua caminhada é firme. Não dormitará aquele que guarda Israel. Dormitará é uma cochilada. Você sabe que todo mundo, ninguém aguenta. Os adolescentes foram lá para o sítio agora, com certeza. Quem aqui tem adolescente, todo mundo aqui já foi adolescente, porque eu quase não estou vendo adolescente aqui, só estou vendo gente mais velha. Você lembra quando você era adolescente que você fazia questão de mostrar que era capaz de ficar a noite inteira acordado? É de uma bobeira extraordinária, não é? A pessoa quer mostrar que é capaz de virar, estou virado, está virado, daqui a pouco capota. Então eles vão para essas atividades assim, é uma dificuldade fazer sossegar. Quando não faz sossegar de noite, eles sossegam na hora da pregação no culto, eles sossegam na hora da oficina, na hora da oração, mas chega uma hora que não aguenta. Pois é, eu até brinco falando sério aqui, que eu passei, e eu falo isso de verdade, não é uma brincadeira com fundo de verdade. Passei a admirar os crentes que dormem na igreja. Todo mundo já me ouviu falar isso, que eu ficava contrariado quando a pessoa estava dormindo no culto, eu pregando e a pessoa dormindo. Eu achava aquilo uma falta de consideração, etc. E é muito tempo que eu não vejo isso desse jeito. Eu vejo como uma coisa normal da vida. A pessoa cansa, dorme. Jesus chamou os 3 discípulos para orarem com Ele. Eles ficaram dormindo lá, numa hora grave para Jesus. Começaram a orar e começaram a cochilar. Porque todos nós aqui, mães aqui que amamentaram, quantas vezes amamentaram de madrugada, à noite, a mãe tão exausta enquanto amamenta, dorme, e é aquele cansaço tão grande. Quantos aqui já dormiram no ônibus? Quantos aqui já dormiram dentro do metrô? Outro dia eu passei no BRT e vi o BRT assim, realmente aquela união total ali, uma situação que difícil. Eu notei, porque o trânsito estava devagar,
eu fui observando o rapaz, fiquei com dó dele, porque ele estava dormindo em pé. E realmente, nesse sentido facilita, né? Porque muito cheio você já só descansa, porque você está amparado. Mas nenhum de nós tem resistência permanente, nem física, nem emocionalmente. Nenhum de nós. Todos nós temos os nossos limites, mas aquele que nos guarda é ilimitado. Aquele que nos guarda é Deus que não dorme. Irmãos, essa faceta de Deus nos vigiar até quando dormimos, a Bíblia diz que aos seus, Ele dá enquanto dormem. Aí vem um preguiçoso e diz, então eu vou dormir porque Deus vai me dar. Não, para preguiçoso não. Para preguiçoso não. O sentido do texto é de que Deus cuida de nós em todo o tempo. E mais, Deus faz aquilo, se Ele não abençoar, o trabalho do dia nada adianta. Porque Deus dá enquanto descansamos nele, porque é Deus provedor que já vê o amanhã. Já vê o amanhã. Amanhã, segunda-feira, Deus já está provendo para nós o amanhã. Amanhã, segunda-feira. Terça-feira que vem, Deus já está provendo terça-feira que vem. Deus está provendo quarta-feira e todos os nossos dias. Então, quando a Bíblia diz que Deus não dormita o guarda de Israel, porque Ele é quem nos guarda. Também, meus irmãos, nós descobrimos nos versos 5 e 6, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra, à sua direita. Verso 6, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Se tem um versículo na Bíblia que nós estamos precisando orar e pedir a Deus sobre ele, é esse aqui. O Senhor, Ele não permitirá que o sol de dia e nem a lua de noite cause um dano. Ele guardará. De dia o sol não fará mal, nem de noite a lua. Será o que o texto está querendo dizer com sol e lua? Irmãos, tem dois sentidos, sentido físico e também mais do que físico. O sol naquelas regiões escaldantes, o sol implacável, o sol forte da região do Oriente Médio, mas também o frio, a friagem da noite. E os irmãos sabem muito bem que os pastores, por exemplo, que ficavam cuidando dos rebanhos à noite, enfrentavam a geada da noite, e era comum adoecimento por friagem, por resfriado. Quando o texto diz a lua e o sol, também, meus irmãos, a hora do trabalho, o dia e a noite, porque tanto o dia e a noite podem passar a representar em sua vida, em minha vida, algum tipo de assombro. Pessoas que quando vão acordar, querem não acordar. Por quê? Por medo, assombro do dia. O que esse dia me reserva, as obrigações desse dia. Todos nós aqui já acordamos muitas vezes com a sensação de que nós estávamos querendo voltar para a cama antes de sair dela. Ah, que vontade de ir para a cama. Que hora? 6:30 da manhã, a pessoa já está com esse sentimento. Por quê? Porque quando pensa no dia, compromissos, exames, entrevistas, provas, boletos, conversas marcadas, difíceis, trajetos longos, o dia se tornar uma moléstia. Que coisa triste. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus, para quando nós acordarmos, o dia novo não representar para nós uma moléstia, mas uma bênção. Uma bênção.
Nós precisamos ser mais teimosos nisso. Teimosos no sentido de perseverantes. Hoje o Senhor me guardará grandes bênçãos. Eu vou sair de casa hoje em nome de Jesus. Vou enfrentar os desafios do dia em nome de Jesus. Vou entrar naquela faculdade hoje em nome de Jesus. Vou entrar no meu trabalho em nome de Jesus. Hoje eu vou pisar naquela escola e lá ficarei em nome de Jesus. Hoje eu vou pegar o trânsito, vou entrar no trânsito em nome de Jesus. Esse dia será um dia abençoado. Senhor, que eu viva este dia bem. À noite, quantas vezes doenças, por exemplo, não sei porquê, doença tende a ficar agravando de noite. Às vezes à noite se torna um desassossego, uma inquietação. O texto diz: de dia o sol não lhe fará mal, nem de noite a lua. Irmãos, quando a gente diz aqui, principalmente no culto de quarta-feira, vá dormir com Deus. Com quem que você vai dormir? Vai dormir com Deus. Isso é uma coisa importante para nós. Uma vez, uma irmã me perguntou aqui, ela estava incomodada porque quando ia dormir, começava a orar antes de dormir, e ela disse: pastor, eu estou me sentindo até culpada, porque eu começo a orar, e aí daqui a pouco eu estou dormindo. Ela perguntou mesmo: pastor, é pecado? Eu falei: não é pecado, não, é bênção. Pecado não é não. Irmãos, Deus não nos vê assim desse jeito estranho que nós mesmos nos vemos. Você quer um jeito melhor para dormir do que conversando com Deus? Agora, tem que ter cuidado, porque se for igual meu pai e minha mãe, já complica um pouquinho. Porque a minha mãe vai orar, eu já contei isso aqui, porque aqui é um lugar também que eu ponho para fora meus problemas, né? Então, os problemas da família, tudo fica aqui mesmo. Mas a minha mãe vai orar à noite, começa a orar, e ela fica meio contrariada com meu pai, porque o meu pai dorme depressa. E eu fui falar com ele, conversando, né? Ele disse assim: pois é, mas é que eu faço lá a minha oração e depois eu passo para ela. E aí ela vai orar, a oração fica muito comprida, e aí quando eu vejo eu já estou dormindo, às vezes eu acordo e ainda está orando ainda, porque minha mãe é muito fervorosa, né? Às vezes ela já anuncia em nome de Jesus, mas não fala o amém. Ela vai em nome de Jesus, mas recomeça a orar alguma coisa. Não tem dificuldade nenhuma nisso. O problema é só quando você está orando em dupla ou em trio com alguém. Mas, irmãos, oração faz bem para a saúde, faz bem para o sono e faz bem para acordar. Quando o texto diz: o Senhor é quem te guarda, Ele é a sombra à tua direita, a lua não te fará mal. E aí no verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma. Olha que coisa linda. Ele é a sombra direita, guarda de todo mal e guarda a alma. A sombra direita. A sombra direita é uma figura de linguagem para expressar que Deus não nos deixa. A posição à direita era a posição de defesa. Esse costume da mulher à esquerda, do lado do coração do homem. Então a mulher à esquerda, à direita da mulher, o homem à direita da mulher, posição de defesa. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Permanente, é sombra, onde você vai? É como aquela expressão do Pentateuco: e todas essas bênçãos te alcançarão. Às vezes a gente está correndo atrás da bênção, mas nós esquecemos que Deus corre atrás de nós com as bênçãos.
O que a gente não pode é correr da bênção. Às vezes nós estamos correndo atrás do prejuízo, literalmente. Nós estamos querendo o prejuízo para nós. Nós vamos tentando fazer o que, permanecendo no que é errado. Quando o texto diz, ele assombra a tua direita, e aí diz, guardará de todo o mal, uma expressão ampla, todo mal, toda malignidade espiritual. O mal tenta invadir a sua vida espiritual. O Senhor é o guarda da sua vida espiritual. Por isso que diz, guardará a tua alma. O que nós temos de mais precioso é a alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando nós pensamos na alma, o nosso ser interior, a nossa vida de relacionamento, o nosso íntimo, nosso relacionamento com Deus, e aí, falando sobre Jesus no Novo Testamento, diz que Ele é pastor e bispo das nossas almas. Deus é quem cuida do nosso mais profundo. Talvez você esteja vivendo momentos assim, difíceis na sua vida, de perturbação de toda sorte. Mas você não pode esquecer que o Senhor Jesus é quem guarda a sua alma. Porque se perder a alma, se a alma entrar em desvio, entrar em colapso, entrar em desespero, em desesperança, falta de fé, em desatino, aí sim a perdição. Mas quando diz, o Senhor guardará a sua alma e guardará de todo mal, qualquer mal que você se lembrar agora, Deus é capaz de defender a sua vida, defender o seu íntimo, defender a sua integridade física, defender o seu presente, o seu futuro. Guarda de todo mal. Das más intenções, Deus pode nos guardar. Do maligno, Deus nos guarda. Então, quando o texto diz, o Senhor Ele te guardará de todo mal, e no verso 8, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, os ciclos da vida. Os ciclos da vida. Hoje de manhã nós oramos aqui, e eu expliquei para a igreja, nos 2 cultos da manhã, que o pastor Jarbas vai agora atuar em outra área ministerial aqui na nossa igreja. O pastor Lucas vai ficar à frente do Ministério Jovem. E nós oramos juntos aqui, temos conversado já há bastante tempo sobre isso. Irmãos, é interessante, quando Deus abençoa os ciclos. E eu estou usando essa expressão, porque eu acho que ele falou isso aqui hoje de manhã, eu acho que ele usou a expressão ciclo. E é isso mesmo, Deus nos abençoar na nossa entrada, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. O que é isso? É realmente você chegar, começar debaixo da bênção de Deus. E eu queria chamar a atenção, meus irmãos, para nós darmos mais valor aos nossos inícios. Começarmos debaixo da bênção de Deus. Começarmos debaixo da direção de Deus. Deuteronômio diz, bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. Toda nossa chegada desde chegada num lugar, ou chegada no início, no sentido de início de uma nova responsabilidade, uma mudança na vida, uma mudança de lugar, de casa, de responsabilidade, na vida profissional, uma mudança de fase da própria vida. Então o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, e nós damos valor também em sabermos sair direito das coisas. Sair direito. Às vezes uma pessoa chega num trabalho humilde e sai igual uma jaguatirica no final.
Parece que é contra tudo e contra todos. Esquece todo o bem, toda a bênção que recebeu. E sai de um jeito que para voltar é difícil. Irmãos, eu ouvi um conselho quando eu tinha 16 anos. É importante poder voltar. É importante poder voltar. Não é tão bonito, irmãos? Pastor Natan chega em alguma atividade nossa, vem num culto. Não é tão bonito aquela alegria, aquela coisa boa, a pessoa mudou, mas é como se continua sendo um de nós. Não é bom isso? Não é bom você chegar e rever uma ex-professora, um ex-professor, e aquela alegria, voltar a um lugar que você morou, e ter aquele prazer de chegar e de falar com as pessoas. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. Então Deus guardando os ciclos da vida. Esse salmo, meus irmãos, o salmo do livramento de Deus, o Senhor que nos guarda, o Senhor que guarda mais do que os montes. Os montes tinham também uma ideia de uma cidade num lugar alto, era uma cidade mais segura, porque os inimigos, quando vinham, eles tinham que subir. Isso facilitava a defesa, porque as cidades que estavam muradas nos altos, do muro, enquanto o inimigo subia, eles atacavam, e era mais fácil defender. Então a cidade era símbolo de fortaleza, de segurança. Mas o nosso Deus é o nosso guarda. Deus que nos guarda. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te livrará de todo mal. De todo mal. O Senhor guardará a sua vida, a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Amém.